para que todos aqui, dentro desta casa e em Jerusalém, saibam que eu, Filho do Homem, tenho sim poder de perdoar pecado, como também tenho poder de curar. Ele olha para o homem e diz: e agora chegou a hora do teu milagre. Primeiro, eu te perdoei, e segundo, será o segundo da tua conquista. Levanta-te e anda, recebe o teu milagre, recebe. Aquele homem se põe de pé, começa correndo sobre a casa. Jesus curou aquele homem, mas antes perdoou os seus pecados, os seus pecados. Ela mandou a séria. Recebe nesta noite graça, recebe nesta noite a tua intervenção, recebe nesta noite o agir da palavra de Deus. O milagre hoje está batendo na tua casa. O milagre hoje está entrando na tua casa. Está vindo perdão para os teus. Está vindo perdão para o teu pai, para a tua mãe, para o teu marido, para os teus filhos. Recebe nesta noite o perdão de Deus sobre a tua casa e família. Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Eu vos saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Sou eterno grato a Deus por estar retornando a este lugar e na oportunidade rever os irmãos, a tributar a Deus a minha palavra de gratidão aos pastores desta igreja, pastor Diego, pastor Fábio. Deus o abençoe poderosamente. Eu quero compartilhar com os irmãos uma referência bíblica, segundo o Evangelho, escreveu o evangelista Marco, capítulo de número 2, estaremos lendo o versículo de número 5. Segundo o Evangelho, escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 5. Conforme você encontrar, fique de pé. Aleluia, Pai. Diz assim o texto sagrado: e Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Podeis assentar. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado te são os teus pecados. Só abaixa mais um pouco o som aqui. Ei. Meus queridos irmãos, é por bondade e graça de Deus que por mais uma vez o Senhor me concede a oportunidade para fazer a exposição bíblica da sua poderosa palavra. Haja vista que estamos em um culto denominado culto da família. E é bem sabido que família é o maior projeto, é a maior construção que foi criada por Deus.
Glória a Deus. E dentro deste culto denominado culto da família, eu quero ser com muita humildade, ser guiado como sempre pelo Espírito Santo para fazer a exposição bíblica da palavra de Deus. Dentro do capítulo de número 2, existe aí muitos tópicos, existe muitas observações, mas eu quero chamar a sua atenção para 2 versículos dentro do capítulo de número 2. Primeira observação está no versículo de número 1. E a segunda observação está na leitura oficial pela qual eu acabei de ler. Segundo o Evangelho, escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 5. Observa que no versículo de número 1 do capítulo de número 2, geograficamente, Jesus ele está na cidade chamada Cafarnaum. Diz o texto que ele está em Cafarnaum. Observa que os habitantes, os moradores da cidade, souberam que ele estava em casa. Eis aqui primeiro tópico: Jesus estava dentro de casa. Agora a observação é: de quem seria esta casa? De quem seria a casa aonde Jesus estava? Eu já ouvi algumas pessoas até renomadas dizendo que esta casa era a casa aonde Jesus morava. Só que esta casa que Jesus estava não pertencia ao Messias. Por quê? Porque Jesus ele nunca morou na cidade de Cafarnaum. Para os leitores da Bíblia Sagrada, é bem sabido que Jesus, Josué, ele morou em 2 cidades, em 2 nações. Primeira nação que ele morou foi a cidade chamada Nazaré. E o segundo lugar que ele morou foi no Egito. Pastor, Jesus morou no Egito? Sim. Aonde está escrito na Bíblia Sagrada? Primeiro Evangelho, escreveu o evangelista Mateus, dentro do capítulo de número 2, vai falar-nos sobre o nascimento do Cristo, do Messias, Jesus de Nazaré. Diz o texto que quando Jesus nascera, ele nasceu em uma cidade da Judeia por nome de Belém. Na época, quem reinava a Judeia era o rei Herodes. Quando o rei Herodes soube que Jesus, que o Messias havia nascido, ele, com medo de perder o seu trono, ele mandou que os soldados romanos matassem todas as crianças de 2 anos abaixo, a fim de matar o Cristo, a fim de matar Jesus. Quando o decreto foi formado, diz o texto que Deus enviou um anjo, e este anjo apareceu em sonho para José, pai de Jesus,
Quando José estava dormindo, o anjo do Senhor apareceu para ele e disse-lhe assim: foge para o Egito, você, o menino e a sua esposa Maria. Foge para o Egito e demora, veja a observação, e demora no Egito. Este nome aqui, esta palavra demorar, quer dizer que eles fugiram para o Egito e habitou no Egito. Quanto tempo, quantos anos Jesus ficara no Egito, não sabemos, mas o anjo disse: foge para o Egito e demora lá no Egito. Não sabemos o tempo, mas diz o texto que, passando-se o tempo, o anjo do Senhor apareceu em sonho pela segunda vez para José e disse-lhe assim: volta para Israel, porque aquele que te procura já está morto. E diz o texto que José pega o menino Jesus, juntamente com a senhora, sua esposa Maria, e volta para Israel. Quando ele chega na Galileia, eles vão e habitam em uma cidade chamada Nazaré. Por isso que Jesus tem um nome que é muito peculiar. E qual é o nome peculiar? Jesus de Nazaré. Por quê? Porque ele habitava na cidade chamada Nazaré. Você lembra que quando no quarto evangelho escreveu o evangelista João, dentro do capítulo de número 1, para ser bem preciso, versículo de número 45, quando Filipe chamou Natanael e disse-lhe assim: havemos achado o Cristo, o Messias, aquele de quem Moisés havia escrito ao seu respeito. Natanael respondeu: quem ele é? Qual é o seu nome? E disse Filipe: o seu nome é Jesus de Nazaré, o filho de José. Naquele momento, Natanael recebeu um impacto e disse-lhe assim: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse: não sei, mas levante e veja com seus próprios olhos. Que quando Natanael se pôs de pé, ele avistou a figura de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré veio ao seu encontro. Jesus levanta a sua voz e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, a qual não tem dolo em seu coração. Naquele momento, Natanael abre a sua boca e disse: Senhor, de onde o Senhor me conhece? Porque a palavra dolo quer dizer não tem falsidade. Quando Jesus avistou Natanael, Jesus estava dizendo: está aqui um homem em quem não há falsidade em seu coração. Natanael cai e disse: Senhor, de onde o Senhor me conhece? E Jesus disse: antes mesmo que Filipe te chamaste, eu, Senhor, te vi estando tu debaixo daquela figueira. Aleluia! Naquele momento, Natanael cai de joelho e reconhece Jesus de Nazaré como o verdadeiro Messias. Por quê? Porque estava sendo revelado ali um segredo que Natanael guardava entre ele e a sua mãe. E qual era o segredo? Você lembra da matança das crianças que eu vos acabei de falar? Mateus capítulo de número 2, acerca de Herodes, mandou matar todas as crianças, mas
biblicamente existiu 3 crianças que sobreviveu na matança de Herodes. Pastor João Paulo Ferreira, quem foi as 3 crianças que sobreviveu? A primeira criança foi o menino Jesus. Fugiu para onde? Para o Egito. A segunda criança que sobreviveu foi João Batista. Os seus pais, Zacarias e Isabel, levaram a criança para o deserto da Judeia. E a terceira criança que sobreviveu foi o homem chamado Natanael. E o que foi que aconteceu com Natanael? Natanael não fugiu, mas diz a literatura bíblica que os seus pais esconderam o menino debaixo de uma figueira e cobriu ele de folha. O menino Natanael ia crescendo, e este segredo só quem sabia era Natanael e a sua mãe. Mas quando Natanael teve um encontro com Jesus, Jesus revelou o segredo para mostrar que ele é Deus, que ele conhece todas as coisas. Aleluia! Jesus disse: antes que Felipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo daquela figueira. Jesus de Nazaré, ele é o conhecedor de tudo e de todas as coisas. A sua presença está entre nós nesta noite, e ele me trouxe aqui com uma palavra profética. E a palavra profética é: eu, Senhor, te sondo, eu, Senhor, te esquadrilho, eu, Senhor, te conheço, eu sei do teu estado, eu conheço o teu nome, o teu sobrenome, e sei de que natureza você entrou aqui nesta noite. Mas pelo poder da palavra, o Senhor vai mudar hoje a tua história. Vai, algo novo da parte dele vai brotar na tua alma, vai, e você vai fazer como Natanael fez, cair de joelho e reconhecer que Jesus é Deus. Aleluia. Então esta casa que Jesus está não é dele. Essa casa não pertence aos seus pais, Maria e José, não. Mas o texto ele é categórico. O texto ele é afirmativo, dizendo que Jesus está em Cafarnaum. E soube-se, quem soube? Os habitantes, que ele estava em casa. E de quem seria esta casa? No capítulo de número 1, versículo de número 29, subentende que esta casa pertencia a um dos discípulos de Jesus, por nome de Pedro. Subentende que esta casa pertencia a Pedro, pois Pedro morava em Cafarnaum, a sua sogra morava em Cafarnaum. No capítulo de número 1, versículo de número 29, o texto vai dizer que Jesus está em Cafarnaum. Ele está dentro da sinagoga, fazendo o ensinamento da sua palavra. E saindo da sinagoga, ele foi para a casa, e a casa era a casa de Pedro. Pedro hospeda Jesus, que quando Jesus entra dentro da sua casa, ele pergunta para Pedro, dizendo: aonde está a tua sogra? E Pedro disse: está dentro do quarto. Mas por que ela não veio nos recepcionar? Pedro disse: é porque ela está doente, ela está ardendo em febre. Diz o texto que Jesus foi até onde estava a sogra de Pedro, estende a sua mão, toca nela, a febre desaparece, ela se levanta
e passa a servir a Jesus. Quando você vai ler a continuação do capítulo de número 1, você vai ver que Jesus ele passa a noite na casa de Pedro. Ele dormiu na casa de Pedro. Logo pela manhã cedo, antes que alguém acordasse, Jesus acordou logo cedo e subiu ao monte e foi orar. Pedro acorda, procura o mestre e não encontra. Quando Pedro vai à procura do Senhor, e depois que encontra com Jesus, Pedro disse: Senhor, todos estão à tua procura. Jesus volta, desce do monte, e ele diz para Pedro: irei pregar a palavra do meu Deus pelas aldeias. Jesus começa pregando. E dentro do capítulo de número 2 diz o texto que, passando alguns dias depois, Jesus entrou outra vez na cidade de Cafarnaum. E desta feita souberam que ele estava em casa. E os habitantes de Cafarnaum, sabendo que Jesus estava dentro de casa, diz o texto que a casa que pertencia a Pedro estava agora abarrotada de pessoas. Diz o texto que a casa havia tanta gente que nem na porta poderia comportar mais gente. Por quê? Porque dentro da casa de Pedro estava a pessoa de Jesus de Nazaré. Jesus estava dentro da casa de Pedro, ensinando, fazendo a exposição da sua palavra. Todos queriam estar perto de Jesus, todos queriam ouvir a palavra de Jesus. E diz o texto que havia muita gente, verdade, só que aparece no cenário bíblico um homem. Este homem já estava sofrendo pela cultura judaica. Por quê? Porque biblicamente este homem estava paralítico. E é bem sabido que quando alguém nascesse cego, atrofiado de algum membro, com as pernas aleijadas, o braço, alguém fosse cometido de uma praga chamada lepra, essas pessoas seriam amaldiçoadas segundo a cultura judaica. E agora este homem, diz o texto, que ele se encontra paralítico, ele está aleijado, e que quando ele soube que Jesus estava por mais uma vez em Cafarnaum, ele pensou consigo e disse: hoje é dia do meu milagre, eu não vou perder esta oportunidade. E diz o texto que este homem, ele tivera 4 amigos, e esses 4 amigos olhou para aquele que estava paralítico e disse: você não está sozinho, eu vou te ajudar. O outro colocou a mão no ombro e disse: nós iremos lhe ajudar, e você vai ficar frente a frente de Jesus de Nazaré. Alguma coisa ele vai fazer. Haja vista que você já está condenado pela cultura judaica, mas Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é diferente, ele vai fazer alguma coisa ao teu respeito. E agora aqueles 4 homens, eles pegam o seu amigo que está aleijado, está impossibilitado de andar, e diz o texto que coloca-se aquele homem sobre uma maca, e um vai conversando com o outro dizendo: iremos até a casa de Pedro. Existe muita gente, verdade, mas Jesus está lá, vale a pena todo o sacrifício. Aqueles 4 homens estavam andando pela cidade chamada Cafarnaum. Todos avistavam o gesto,
Todos observavam a atitude daqueles 4 amigos. Coisa boa é ter amigo, coisa boa é ter verdadeiros amigos. É bem verdade que em pleno século 21, na época em que nós estamos vivendo, podemos contar amigos a dedo, é verdade, mas no mundo espiritual nós temos apenas 3 amigos que nunca vai te deixar. Nós temos 3 amigos que vai estar conosco 24 horas, na abundância como também na escassez. Pastor, nós temos 3 amigos, sim. Um se chama Deus, outro se chama Jesus, e o terceiro se chama Espírito Santo, o verdadeiro Consolador. Talvez você entrou aqui com a sua alma afligida, com a sua alma cansada, mas o nosso amigo chamado Espírito Santo, ele vai nos abraçar nesta noite, e ele vai nos abraçar, ele vai mudar a nossa história, pelo poder da sua palavra. No princípio da mensagem eu falei que dentro do capítulo de número 2 existe 2 tópicos para nós observarmos. O primeiro tópico está no versículo de número 1, de quem seria a casa onde Jesus estava. Eu já trouxe a narrativa e falei que a casa pertencia a Pedro e não a Jesus. Agora, quando os 4 amigos, eles chegaram de frente à casa aonde Jesus estava, com o seu amigo paralítico. Diz o texto que a casa estava abarrotada de pessoas, ninguém entrava e ninguém saía. Os 4 amigos disseram: é impossível nós se aproximarmos de Jesus, porque tem muita gente dentro da casa. Em volta da casa existe muita gente. E alguém teve uma ideia, e a ideia foi: já que nós não podemos passar pela porta para ter encontro com Jesus, vamos passar por cima, porque vale a pena fazer sacrifício para atrair a presença de Jesus. Aleluia. É bem sabido que no mundo espiritual a nossa intervenção não vem daquela porta, vem de cima. Aonde está sentado Deus, aonde Ele tem todo o poder, e esse Deus, Ele é tão grande, tão poderoso, que Ele não olha para cima. Por quê? Porque Ele está acima de todas as coisas. Deus, Ele é tão grande que Ele olha para as estrelas do céu, conhece o nome de cada uma, chama cada uma pelo seu nome, as estrelas vêm e rendem aos seus pés. Esse Deus, Ele é tão grande que Ele ajunta as águas dos grandes mares com a agulha das suas mãos. E Isaías disse: operando esse Deus, quem é que pode impedir o agir de Deus? Aleluia! Agora pensa comigo. Jesus está dentro de casa ensinando-lhe a sua palavra. Existe ali muitas pessoas, verdade. Só que de repente, todos que estão dentro da casa começam a ouvir um barulho. E esse barulho vem do teto. O barulho vem do teto. Jesus está no centro da casa. Ele está sabendo de tudo, mas Ele está esperando o tempo e a hora certa de fazer a sua vontade.
E diz o texto que um buraco foi aberto no telhado da casa. Que quando o buraco foi aberto, existem 5 homens em cima do telhado. E agora quem está dentro, olha para cima. E diz o texto que aqueles 4 homens, 4 amigos, eles passaram a descer o paralítico em uma maca sobre corda. E o paralítico foi posto no centro, no meio, aonde estava Jesus. O paralítico foi colocado no lugar certo. Qual foi o lugar? Meio. Porque meio é o centro de todas a atenção. Aleluia! Você lembra da fala de Jesus dizendo: aonde se aglomerar sobre a face da terra 2, 3 ou demais pessoas reunido em meu nome, aí estou eu no meio de vós. Você lembra do que diz o escritor que escreve um poema chamado Salmo de número 46? Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio de quem? Da sua igreja, e ela não será abalada. Você, eu, nós estamos de pé nesta noite. A nossa casa está firmada, porque nós temos um Deus que está lá no centro, está no meio. Portanto, valorize a presença de Deus no meio da tua vida, no meio da tua casa. Agora desce o homem paralítico. Agora, por quê? Existe observação no versículo em que nós lemos, versículo de número 5. Por quê? Pensa comigo aqui. Todo esforço, todo sacrifício, os amigos tinham um foco. Qual era o foco? Que o seu companheiro fosse curado por Jesus. Sim ou não? Sim. Então o foco, aquele sacrifício, era para que Jesus viesse fazer um milagre na vida daquele paralítico. Mas foi o contrário. Quando desce aquele homem, está escrito que Jesus, vendo-lhe a fé deles quem? Dos 5. Vendo a fé dos homens, Jesus olha para o paralítico e disse: filho, perdoado estão os teus pecados. Eu quero que você pense comigo, porque aqui há algo muito forte no mundo espiritual. Por quê? Porque aquele homem queria ser curado, aquele homem queria sair dentro daquela casa andando, mas Jesus não estava a todo momento disposto a curar, não. E aonde Jesus estava disposto? Estava disposto a perdoar os seus pecados. O foco aqui de Jesus não é curar. Ele tem poder? Tem. O foco de Jesus não é restaurar a saúde de ninguém. Jesus tem um poder? Tem. E qual é o foco? É perdoar o pecador, salvar ele, para um dia ter um encontro com ele na Nova Jerusalém.
sei que a presença dela está aqui. As suas mãos que um dia foram furadas em uma cidade chamada Jerusalém, o sangue desceu e o sangue dele ainda continua perdoando e purificando o pecador. Talvez você entrou aqui precisando de um refrigério. A palavra é: o Senhor te perdoa nesta noite, sim. Jesus quer sarar as tuas feridas nesta noite. Ele quer te perdoar para que você seja livre, liberta pelo sangue de Jesus. O foco de Jesus não era curar o paralítico. O foco de Jesus era perdoar. E eu digo mais: se uma vez você errou, porque todos nós estamos aptos a errar, mas se você confessar, está escrito que Ele é justo e fiel para te perdoar. E uma vez que Jesus perdoar, quem é o homem? Quem são os demônios para te acusar? Quem é? Jesus. Ele quer nos perdoar. Aquele homem precisava de um milagre, precisava. Mas Jesus sabia que ele precisava mais do que um milagre. O que era? O perdão dos seus pecados. Nós precisamos ser sinceros para com Deus e para com os homens. Meu Deus. Sincero por quê? Devemos sim se prostrar de joelho e pedir 24 horas perdão a Deus. Você lembra da primeira oração que Jesus ensinou aos seus discípulos? Aonde está escrita a primeira oração? Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9. Está aí a primeira oração que Jesus ensinou. E Jesus disse: quando vocês forem orar, pode orar assim. Assim como, diga: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha-nos o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele começa ensinando, dizendo, para que nós possamos rogar o quê? Perdão. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então aquele homem, ele precisava de primeiro, de ser perdoado por Jesus. Existe um demônio chamado espírito acusador. Haja vista que os demônios, eles trabalham em hierarquia. Para cada função existe um espírito. E existe um demônio chamado espírito de acusação. É aquele que está 24 horas disposto e pronto para nos acusar. Acusar de quê? Dos nossos erros. Mas quando nós erramos, quando nós pecamos e se colocamos de joelho, Meu Deus. rogamos a graça de Deus, Aleluia. o Senhor nos perdoa. Glória a Deus. Aleluia. Se cumpre em nós o que Paulo disse na epístola aos Romanos, capítulo de número 8. Portanto, agora
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo João, na sua primeira epístola, dentro do capítulo de número 2, ele chama a igreja de filhinhos. E o apóstolo, ele diz assim: filhinho, eu vos escrevi tudo o que está escrito aqui, para que vocês não venham pecar. Mas se alguém pecar, fique sabendo que nós temos um advogado que intercede por nós. O seu nome é Jesus Cristo. Eu quero que você memorize isso daqui. O foco daquele sacrifício era para que este homem viesse ser curado. Mas no imediato Jesus viu a fé deles. Olha para o paralítico e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Talvez você está aqui adorando a Deus, e eu sei daquilo que eu estou pregando, porque a palavra do Senhor nunca volta vazia. E eu confesso aos irmãos que eu nunca escolho mensagem para pregar. Não. E como é que você faz, pastor? Primeiro, eu estudo muito, mas muito mesmo. Segundo, procuro ser guiado pelo Espírito de Deus. Portanto, há muito tempo, pode ser que você serve a Deus, mas você sente dentro da sua alma que existe ali algo que te acusa até o dia de hoje. Fala-nos sobre o teu passado, mas hoje as correntes serão quebradas, porque Jesus vai falar diretamente convosco por meio da sua palavra, dizendo: filha, filho, hoje os teus pecados te são perdoados. Você está livre, liberta pelo poder da minha palavra. Recebe esta palavra de profecia em nome de Jesus. Seja livre, seja liberta. Recebe o perdão dos teus pecados agora. Oh, glória. Aleluia. E quando Jesus nos perdoa, nós sentimos paz na alma. Quando sentimos o perdão de Jesus, sentimos paz no nosso espírito. Precisamos de cura, verdade. Precisamos de uma intervenção, verdade. Precisamos que Deus venha fazer algo grande, profético em nossas vidas, verdade. Mas antes Ele quer nos purificar, antes Ele quer nos perdoar, Ele quer nos preparar para que nós possamos galgar e conquistar tudo aquilo que Ele prometeu. Conta-se, eu não sei se o
pastor Fábio, Diego, ou algum dos irmãos já ouviram falar sobre Martinho Lutero? Muitos já ouviram falar. Martinho Lutero, um grande expositor da Bíblia dentro da Igreja Católica. Mas Martinho Lutero, ele teve um encontro com Jesus, aceitou a Cristo e passou a ser verdadeiramente um santo homem de Deus. E na sua biografia, Martinho Lutero conta que um dia estava ele dormindo em sonho e apareceu um espírito chamado espírito de acusador, e trouxe assim uma lista bem grande com todos os pecados que Martinho Lutero tinha feito. E o espírito dizia para ele: você não é digno de pregar a palavra de Deus, porque você pecou, você fez isso. E foi falando os pecados de Martinho Lutero. Foi uma lista bem grande. Aí Martinho Lutero disse: você acabou toda a minha acusação? Aí o Espírito disse: sim, acabei. Aí Martinho disse assim: você esqueceu de escrever e colocar aí embaixo o que? O sangue de Jesus, ele me purifica de todo o meu pecado. O que eu aprendo, segundo essa ilustração e segundo a palavra do Cristo, é que nós estamos aqui pelo sangue. Foi pelo sangue na cruz do Calvário que Jesus derramou por mim e por vós. E é pelo sangue que Ele nos purifica nesta noite. Portanto, em nome de Jesus, receba o perdão dele sobre a sua vida. Em nome de Jesus, receba paz na sua alma. Em nome de Jesus, todo espírito de acusação estão caindo por terra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Depois que Jesus perdoou os pecados daquele homem, dentro da casa ali existe escriba, homens que defendiam o Torá. E os escribas, eles começaram a murmurar dentro da casa. E eles começaram a dizer: mas que blasfêmia é essa? Ninguém pode perdoar pecado. Só quem pode perdoar pecado é Deus. Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos daqueles homens, Jesus se põe de pé e disse-lhe: eu conheço e sei o que vocês estão pensando, mas para que saiba do que eu vou falar, eu quero fazer uma pergunta. Qual é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda, recebe o teu milagre? Todos dentro da casa ficaram sem resposta. Jesus se levanta e disse: para que todos aqui dentro desta casa e em Jerusalém saibam que eu, Filho do Homem, tenho sim poder de perdoar pecado, como também
também tem o poder de curar. Ele olha para o homem e diz: e agora chegou a hora do teu milagre. Primeiro, eu te perdoei, e segundo, será o segundo da tua conquista. Levanta-te e anda, recebe o teu milagre, recebe. Aquele homem se põe de pé, começa correndo sobre a casa. Jesus curou aquele homem, mas antes perdoou os seus pecados, os seus pecados. Ela mandou a séria. Recebe nesta noite graça, recebe nesta noite a tua intervenção, recebe nesta noite o agir da palavra de Deus. O milagre hoje está batendo na tua casa. O milagre hoje está entrando na tua casa. Está vindo perdão para os teus. Está vindo perdão para o teu pai, para a tua mãe, para o teu marido, para os teus filhos. Recebe nesta noite o perdão de Deus sobre a tua casa e família. Depois que Jesus perdoar, se prepare para conquistar e pisar aonde Deus já tem preparado. Calamantou mindaragasemidai. Satanás se levanta a verdade. Muitos se levanta para nos apontar a verdade. Muitos se levanta para nos condenar a verdade. Mas Jesus se levanta para dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, disse Jesus de Nazaré. Aquele homem recebe o perdão e também recebe o seu milagre. Eu quero finalizar a minha humilde participação e eu quero deixar bem claro, segundo a Bíblia, o foco de Jesus, segundo a Bíblia, não é curar enfermo. Jesus curou, ainda cura. Qual é o foco de Jesus? Salvar o pecador e perdoar os seus pecados. Porque se Jesus não salvar e não perdoar Josué, seria em vão o sacrifício dele na cruz do Calvário. As portas dessa igreja estão abertas. Qual é o foco? Salvar almas para o reino de Deus. A pessoa, pensa comigo, a pessoa recebe um diagnóstico de câncer. O médico fala: você tem 3 meses de vida. A pessoa vem na igreja, Jesus cura a pessoa. A pessoa vem aqui e dá o testemunho. 5 anos passa, a pessoa acaba morrendo de câncer. Não, pode morrer de qualquer outra enfermidade ou outra doença. Por quê? Porque o nosso tempo aqui na terra é passageiro. Mas se essa pessoa partir salva e perdoada pelo sangue, essa pessoa vai direto para o reino de Deus. Quando eu estava prestes a vir para a igreja, eu lembrei-me, melhor dizendo, o Senhor fez-me lembrar de um homem
que habitou entre nós aqui. Eu, uma certa ocasião, já participei de uma reunião dele. No Brasil, eu desconheço alguém que Deus já usou em cura divina como esse grande líder, pastor, presidente de uma grande igreja aqui no Brasil e em todos os continentes. Deus tanto usava ele em cura, como também nas divinas revelações. Até que um dia surgiu a notícia nos telejornais de São Paulo e do Brasil e fora do Brasil. Acabou de falecer nesta madrugada o grande missionário Davi Martim Miranda. E faleceu de quê? De infarte. E ainda esse mês eu só sabia da origem da morte dele, mas não sabia a causa. Aí eu fui ver o neto dele contando, porque antes de ele infartar, ele entrou em contato com o neto e com o seu filho. E o motivo do infarto de um grande homem de Deus foi por causa de um trote. Por causa de um trote. Ele infartou e morreu. Quando o filho e o neto chegam dentro de casa, encontra o grande homem de Deus caído no chão e morto. O que eu quero dizer com isso que um dos maiores homens de Deus aqui na terra, que todos nós conhecemos, foi usado por Deus e acabou morrendo, porque chegou o dia e a hora de Deus. Mas o que eu quero vos dizer com isso que quando nós partimos salvo e perdoado, os céus nos abraçam. No reino de Deus não tem vantagem de alguém receber um milagre e depois virar as costas para Deus e para a sua palavra. Portanto, eu finalizo a minha humilde participação dizendo-lhe as palavras de Jesus. Marcos capítulo de número 2, versículo de número 5. Jesus, vendo-lhe a fé, disse: filho, perdoado estão os teus pecados. Bate palma e glorifica a Deus. Graça e paz, meus irmãos, vosso irmão em Cristo, pastor João Paulo Ferreira. Estou gravando este vídeo para lhe convidar, isso mesmo, convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube. Não perca tempo. O nome do canal aparece na descrição deste vídeo. PR. João Paulo Ferreira. Inscreva-se no canal e seja edificado, alimentado pela santa e genuína palavra de Deus. Para aqueles que já me conhecem, sabem que por onde o eterno Deus me leva, seja em festividade, cruzada, denominação, nas plataformas digital para fazer a exposição da sua palavra, eu tenho foco e eu tenho objetivo. Pastor João Paulo Ferreira, qual é o seu foco? O meu foco está no público que me ouve e o meu objetivo é pregar a verdade, que é a palavra de Deus. Portanto, eu lhe convido, você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, PR. João Paulo Ferreira. E para aqueles que já são inscritos em nosso canal, meu muito obrigado. Que a graça do eterno Deus
possa te alcançar, te abençoar, aonde quer que você esteja. Shalom ou Adonai a todos.